Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais uma palavra da série Mulheres da Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sara, a matriarca do povo escolhido de Deus. Sara foi a esposa de Abraão, aquele a quem Deus escolheu para ser o patriarca do povo de Deus, o povo de Israel, o seu povo escolhido. Deus o chamou para uma aliança que continha uma promessa maravilhosa de que a partir dele, de toda a sua descendência, todos os povos da terra seriam grandemente abençoados. E nós vemos isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 13, versículo 16, na nova tradução na linguagem de hoje: Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Todos os que têm fé em Jesus são considerados descendentes de Abraão. E nós vemos isso em Romanos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Então, se somos filhos de Deus, também somos filhos dessa promessa feita por intermédio da vida de Sara e Abraão, os nossos pais da fé. Gálatas, capítulo 4, 28, fala sobre isso. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Que coisa mais linda e extraordinária essa verdade. Olhando para a vida de Sara, nós vemos, em primeiro lugar, uma característica muito linda dela, que é inspiração para nós, que ela é um exemplo de esposa. Por quê? Ela era muito companheira de Abraão. Nós vemos que Abraão fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, diante de uma promessa que Deus fez para esse casal, Deus deu essa direção para o marido dela e ela acompanhou, confiando que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo sabendo que ela não sabia onde ia morar, para onde exatamente eles estavam indo, mas ainda assim ela decidiu confiar no Senhor e foi uma companheira que incentivou o seu companheiro, o seu marido, a viver o que o Senhor havia reservado para a vida deles. Então ela incentivou, ela foi parceira. E ela também é um exemplo de uma mulher submissa, e nós vemos isso na Bíblia, na passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5 ao 6, que diz assim: Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Agora, diante, né, de todo o cenário de que nós estamos falando, que é aquela promessa maravilhosa do Senhor, nós vemos duas coisas muito interessantes. De um lado, a promessa de Deus e, em contrapartida, a realidade. Qual era a promessa do Senhor? De que eles teriam descendentes como a areia do mar, ou seja, incontáveis. E qual era a realidade? Sara era estéril. Então aqui nós vemos que geralmente a promessa que Deus nos faz não condiz com a nossa realidade. Mas nós precisamos confiar que se Deus nos fez uma promessa, Ele se compromete em realizar. Então a partir disso Deus promete a Abraão que apesar da esterilidade de Sara, ele operaria um milagre e daria a eles um filho e ele teria uma posteridade como as estrelas do céu. E ele creu nisso de todo o seu coração. Só que depois disso, o que acontece? Sara começa a ver o tempo passando e a promessa de Deus não se cumprindo. Então ela pensa: opa, eu vou dar uma ajudinha para Deus. E ela fala para sua serva Agar se deitar com seu marido e eles têm um filho chamado Ismael. E uma coisa que nós precisamos aprender desse erro tão grande de Sara, que nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Deus, ele é poderoso para fazer o impossível se necessário for. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Isso é algo muito importante que nós precisamos aprender. Por quê? Porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós queremos ajudar a Deus de alguma forma, nós colocamos a mão onde nós não deveríamos colocar. E ali, aquele erro, aquela péssima escolha que nós fazemos, aquela decisão, né, errada que nós temos no impulso, na emoção, gera várias consequências. E uma lição que nós extraímos, né, desse erro tão grave de Sara é que quando nós erramos, nós precisamos saber administrar as consequências dos nossos erros, que com toda certeza, sem sombra de dúvidas, virá. Depois disso, Deus renova mais uma vez a sua promessa com Sara e Abraão,
Em Gênesis relata isso no capítulo 17, versículo 19. E disse Deus: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Depois Deus muda o nome de ambos, mas vão citar Sara, né, já que ela é o foco da mensagem, o versículo em que Deus fala sobre essa mudança de nome dela e renova as promessas dele, não só para a vida de Abraão, como também Sara, que fazia parte completamente disso. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Aqui nesse momento já se aproxima o momento deles viverem a tão sonhada promessa do Senhor para a vida deles, né, de terem um filho. E aí, antes de viverem a promessa, a parte da preparação é mudar o nome deles. E mudança de nome na Bíblia significa uma nova identidade. E por que Deus estava mudando a identidade deles? Para que eles pudessem viver o que Deus havia reservado para eles, receber essa promessa. Porque quem nós éramos até então não combina com a promessa que o Senhor vai entregar nas nossas mãos, com o que nós vamos viver no Senhor a partir daquele momento. Então Deus muda o nosso nome, Deus muda a nossa identidade para que a gente seja quem Ele nos criou para ser e assim haja coerência com tudo que nós vamos viver nele. Aí pouco tempo depois, o Senhor manda 2 anjos ao encontro de Abraão para renovar mais uma vez a promessa e avisar a ele que em questão de 1 ano Sara daria luz a esse filho tão sonhado, esse filho que faz parte da promessa do Senhor. E aí nós vemos em Gênesis, capítulo 18, versículo 13 e 14. Porque se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria, pois, coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Porque no contexto dessa mensagem, Sara ouviu, né, Deus falando através da vida dos anjos com Abraão de que em breve iria acontecer, e ela deu risada, ela duvidou, porque ela pensou, parece piada. Ela chegou a dizer assim, nossa, mas nós já somos velhos, eu não tenho nem prazer sexual mais com meu marido, como que nós vamos ter um filho, gerar um filho? Né? Então, Deus viu Sara rindo, duvidando da promessa, e aí Deus questionou ela e disse, será que tem alguma coisa impossível para mim? Porque ela estava olhando as circunstâncias, né? Olhando pela ótica humana, não tinha realmente como eles terem filhos, eles já eram velhos. Quando Deus falou com eles nesse momento, Sara tinha 89 anos e Abraão tinha 99, então assim, a probabilidade deles conseguirem ter filhos era 0. Mas seguindo disso, Deus cumpre a sua promessa e ela tem a Isaque. E nós vemos esse cumprimento da promessa em Gênesis, capítulo 21, versículo 1, 2 e depois o 6. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Aí no versículo 6, pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Eu amo esse Deus, porque olha o que ele fez. Ele transformou Sara, que era uma mulher estéril, em uma mãe de nações. E o que nós aprendemos com isso? Que a área da nossa vida em que nós mais somos provados é a área onde Deus mais vai nos abençoar grandemente para que o nosso testemunho de fé edifique a vida de outras pessoas. Aprendemos que vale a pena crer nas promessas de Deus para nós, mesmo que pareça impossível. Porque Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Nós aprendemos também através da vida de Sara, que entre a promessa e o cumprimento existe o período de espera. E nesse período nós somos preparados para viver essa promessa e também a nossa fé é provada pelo Senhor. A história de Sara nos mostra a grandiosidade que é gerar vida dentro de nós. E muitas das vezes nós não temos dimensão do que é isso, né? E hoje em dia, né, estão querendo legalizar inclusive o aborto, que para mim é um absurdo. E para Deus nem se fale, Deus abomina isso, porque nós precisamos compreender que quando nós matamos uma vida, um bebê, nós não estamos matando um serzinho, uma pessoinha apenas, mas nós estamos matando inúmeras pessoas, porque nós estamos acabando com gerações e descendências que viriam a partir daquele bebê. Então, nós precisamos abominar o que Deus abomina. E nós vemos a grandiosidade do que é gerar uma vida dentro de nós. Porque a partir de Sara, Deus gerou Isaque. E eu acho tão extraordinário um versículo da Bíblia, onde Deus se revela, né? Ele fala
quem ele é, e ele diz o seguinte, Êxodo 3:6, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus se revela como o Deus do marido dela, o Deus do filho dela e o Deus do neto dela. Então esse era o Deus que fez com que o que ela gerou no ventre dela transformasse toda a história do povo de Deus. Ele deu início a toda a história do povo de Deus, da qual eu e você fazemos parte. Sara também é um exemplo para nós de mulher de fé. Por mais que a gente lembre daquele episódio onde ela escuta, né, os anjos falando para Abraão que em breve eles teriam um filho, e ela dá risada. Por que ela dá risada? Porque ela duvida, porque parece uma piada. Por mais que ela duvidou inicialmente, ela demonstrou depois disso que ela realmente creu e teve fé nessa promessa. Por quê? Porque depois ela gerou a vida de Isaac. E isso demonstra que o quê? Ela fez a parte dela, né? Ela teve relações com seu marido, apesar da velhice, crendo que Deus iria fazer a parte dele. Então ela pensou, eu faço a minha parte para que Deus faça a dele, e assim aconteceu. Então a atitude dela de fazer a parte dela, a parte que cabia a ela, foi muito importante, demonstra a fé dela. E nós vemos ela sendo citada como exemplo de fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 11 e 12. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. A história de Sara nos toca profundamente, não só nós mulheres, mas os homens também, todos nós irmãos em Cristo, porque nós somos a representação de uma promessa cumprida que Deus fez para Sara há tantos anos atrás, e nós estamos aqui hoje, né, representando o cumprimento dessa promessa que o Senhor fez para ela e fazendo parte do povo escolhido de Deus. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para nós continuarmos nesse estudo da palavra de Deus, onde nós somos grandemente edificados. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.